Hoje nós fazemos exatamente 52 domingos expondo a Epístola aos Romanos, ou seja, hoje que nós finalizamos a Epístola aos Romanos, nós finalizamos com um ano de exposição pela graça de Deus. Então nós começamos no capítulo 1 e fomos sequencialmente até o capítulo 16. É muito importante nós chegarmos nesse capítulo 16 e termos em mente tudo que já aprendemos. Por exemplo, o capítulo 16 a gente poderia vê-lo colocando uma comparação entre o capítulo 16, fazer uma comparação entre o capítulo 1 e o 16. Porque muitas coisas que o apóstolo Paulo tensionava em falar na sua carta, que ele faz a introdução, a saudação e as escritas iniciais, ele mostra no capítulo 16 que ele finalizou isso. Mas, para esta noite, nós vamos nos ater, nós não vamos ficar no capítulo 1 e 16, 1 e 16, nós vamos ater somente ao capítulo 16. Mas, como os bereanos, que analisam as escrituras e vão para suas casas e ficam vendo se é de fato assim, a gente estimula os irmãos a irem depois para suas casas e ficarem comparando o capítulo 16 e o capítulo 1. E acredito que nós seremos bastante enriquecidos com isso. Mas nós hoje vamos ver o capítulo 16 de Romanos, do versículo 21 até o versículo 27. Romanos, capítulo 16, do versículo 21 até o versículo 27, diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 16, 21 a 27. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasão e Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único, sabe, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E assim o apóstolo Paulo finda a sua epístola. Para nós chegarmos aqui no versículo 21, nós precisamos recapitular o que fora falado semana passada, domingo passado, pelo reverendo Ricardo. O reverendo Ricardo trouxe o versículo 17 até o versículo 20, onde o apóstolo Paulo está admoestando os romanos a respeito dos falsos mestres, a respeito daqueles que se achegariam em Roma, estariam ali em Roma e iriam buscar seduzir os romanos e buscariam um sentimento ali de facção no meio da congregação, iriam com aparência de piedade, dissimular e ali fatiar a igreja de Cristo. Eles iriam provocar divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. É isso que está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 17 até o versículo 20, como o reverendo Ricardo expôs semana passada. E agora o apóstolo Paulo, depois de admoestar, e se nós notarmos aqui como o apóstolo Paulo configurou esse último capítulo, como o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, nós vamos ver que, por exemplo, seria mais fluido para o fim de uma epístola, o versículo 17 ao versículo 20, ele está relocado em outro local. Por quê? Porque nós vimos na semana retrasada que as saudações pessoais, terminando no versículo 16, seria muito mais natural depois das saudações dos cooperadores do apóstolo. Porque no versículo 16, ele fala: saúda-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador. Vamos ver que agora ele volta para as saudações. Como o reverendo Ricardo trouxe semana passada, o que o apóstolo Paulo trouxe no versículo 17 a 20 é uma questão de sua importância, para chamar a atenção.
que a igreja precisava estar vigilante. E depois dele colocar essa vigilância na igreja, essa administração para que a igreja não se divida, para que a igreja continue unida, como nós estamos vendo, que é o propósito de Cristo, que nós sejamos um, o apóstolo Paulo, agora que cumpriu essa tarefa, ele volta para a salvação e ele termina com a questão da doxologia, ou seja, o louvor a Deus. Mas diferente do versículo 13 ao versículo 16, enquanto ele estava saudando a igreja, ou seja, cada membro da igreja, ele estava saudando, aqui é a salvação dos seus cooperadores. Aqui é alguém que está com o apóstolo Paulo, não é alguém que está em Roma. A salvação está partindo da pessoa que escreve. Saúda-vos, Timóteo. Timóteo está saudando a igreja de Roma. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, o Sosípatro, meus parentes. Aqui, o homem que é mais certo de nós configurarmos aqui é o Timóteo, que aparece em diversas epístolas do apóstolo Paulo. Agora, os demais nomes vão ter divergência entre comentaristas. Por exemplo, alguns vão acreditar que Lúcio é o Lúcio de Atos. Outros vão acreditar que esse Lúcio aqui, na verdade, é uma palavra que também pode significar Lucas. Então é o Lucas, que é também cooperador do apóstolo Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu Atos dos Apóstolos. Vão haver divergências. O Sosípatro também vai ter um outro nome muito parecido em Atos dos Apóstolos. E esses homens, Gaio, por exemplo, também ele está em Corinto. Ele vai estar também ali como sendo tal, possivelmente esse personagem. Mas o que nós destacamos aqui é que, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa uma característica aqui de voltar a falar da cooperação, agora na parte de Timóteo. E ele diz que Timóteo, e depois Lúcio, Jason e Sosípatro, esses três homens sequenciais, depois de Timóteo, eles são parentes. Nós vimos na semana retrasada que parente pode ser tanto parente de sangue, consanguíneo, ou pode ser apenas uma terminologia que também significa compatriota. Pode ser tanto parente da família do apóstolo Paulo, como compatriota. Ambos pode ser. E o outro nome que nós vamos destacar, além de Gaio, que é um homem que hospedou toda a igreja, e aqui os homens que ontem estavam no encontro dos homens, nós vimos que hospedar não é um dom especificamente ou exclusivamente feminino. O dom de hospedar, de acolher, é o dom da igreja, em que temos homens e mulheres. Aqui nós temos Gaio, santo, sendo alguém que hospeda e recebe muito bem a igreja de Deus. Então não pensemos que hospedar, hospitalidade, é um dom exclusivo feminino. Não, é um dom de homens e mulheres. É um dom ordinário que o Senhor repartiu dentro do seu povo. Mas o nome que nós vamos destacar aqui é Erasto. Nessa parte de salvação nós irmos para a doxologia, onde nós vamos nos ater mais nessa noite. Erasto, ele é um homem que recebe um designativo muito importante, porque ele é tesoureiro da cidade. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está nomeando alguém que tem uma importância na sociedade. Como assim? A igreja de Cristo, ela chamou os humildes. A igreja de Cristo chamou aqueles que muitas das vezes estão numa posição social que não é muito agradável ao mundo. De fato, nós vemos isso. Nós vemos isso em 1 Coríntios. Nós vemos isso nos evangelhos. Mas isso não significa que o Senhor nosso Deus não salve também pessoas de alta posição. A ideia de que para pessoas abraçar a fé cristã, ela não pode ter um cargo de proeminência, um cargo de importância, essa ideia ela não é bíblica. Nós vemos nas Sagradas Escrituras, aqui nós temos só um caso em Romanos, mas nós temos em outras parcelas da palavra de Deus, de pessoas que tinham papéis importantes na sociedade e eram convertidos. Nós temos na história da igreja pessoas que tinham papéis importantes na sociedade e foram convertidos.
O que nós queremos dizer aqui não é porque alguém que está numa alta posição se converte a Cristo que ela precisa deixar a alta posição que ela foi levada pela providência divina. Porque nós vimos em Eclesiastes, quando nós expomos todo o livro de Eclesiastes, que não existe ninguém que tenha uma abundância financeira que não flua da vontade divina. Tanto crentes quanto ricos. Então essa ideia de que a fé cristã é uma fé que exclui os ricos, também é da Bíblia. A fé cristã, que é uma escada que só chama pessoas ricas, também é da Bíblia. Nós temos dois extremos. Na igreja de hoje nós temos dois extremos. Ou aquela igreja elitizada, em que ela está configurada de acordo com o cartão postal, onde naquela igreja só tem pessoas de alta posição, e uma pessoa de baixa posição se adentra naquela igreja, ela não se sente confortável, porque ali só tem pessoas com poder aquisitivo alto. E nós temos um outro extremo também, uma igreja com a sua maioria de uma baixa renda, e quando o rico se converte naquele meio, ou ele é exaltado demais, cortado em Cristo de Tiago, que está errado, ou ele é encorajado de maneira errônea a deixar os seus bens, sua posição, com uma interpretação errada de que vende tudo que tem em si. Em nenhum momento a Bíblia chama esses homens que aqui está desempenhando um serviço público, tesoureiro da cidade, a deixar o seu emprego. Isso não é uma requerição na palavra de Deus. É claro que na subjetividade da fé cristã, cada um de nós nos encontramos vocacionados para determinadas coisas. Então nós, ao recebermos a conversão do Espírito Santo, nós podemos perceber que no trabalho que desempenhamos já não faz mais sentido. Isso pode acontecer. Mas a palavra de Deus ela não é categórica de a posição social que você tem vai influenciar necessariamente se você está na igreja ou não. Mas o fato é, no Evangelho, geralmente, e é perceptível, tanto na Bíblia como na realidade, que não é muito bem aceito entre os ricos. São poucos, porque eles confiam nas riquezas. Isso é certo, que é a palavra de Jesus. Mas não significa que não tenha pessoas abastadas, pessoas de alta posição. E algo que causa confusão é o versículo 22, nós pulamos propositalmente. E quem escreveu a carta aos Romanos não foi o apóstolo Paulo, foi Tércio. Tércio escreveu, mas nós não podemos achar que o conteúdo partiu de Tércio. O conteúdo não partiu dele. É comum no mundo antigo, do primeiro século, haver um termo técnico chamado amanuense, ou seja, secretários, pessoas profissionais, ou pessoas que se dedicavam a isso. Uma vez que alguém estava escrevendo uma carta, ele falar e o outro escrever. E o apóstolo Paulo utilizou esse recurso. Aqui ele usa Tércio. Em Gálatas, por exemplo, ele mostra que a epístola dele, porque ele fala, eu estou escrevendo nessa letra grande. Quem for ler o final de Gálatas vai estar escrito assim. Então o apóstolo Paulo, aí há um debate de por que usou o secretário, nós vamos saber, mas sabemos que na prática comum do primeiro século. Mas fato é, Tércio não tem o conteúdo, ou seja, não partiu dele. A epístola não é de Tércio. Não, a epístola é de Paulo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, publicou isso a Tércio, e Tércio escreveu a epístola. Romanos é uma epístola paulina escrita por Tércio. Bem? Isso geralmente é uma pergunta feita em estudando a Bíblia. Quem escreveu a epístola aos Romanos? Aí, Tércio, mas o conteúdo, o autor de fato é Paulo. Quem escreveu a pena ali foi Tércio. E o versículo 24, o apóstolo Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com todos vós. Amém. E a epístola poderia terminar aqui, mas o apóstolo Paulo, depois de todo o caminho que ele está trabalhando com a igreja de Roma, ele se coloca na doxologia. E o que é uma doxologia? É um louvor a Deus. Nós vamos perceber que essa doxologia é grande. Nós temos poucas doxologias tão grandes assim. Nós vamos ver que a doxologia vai do versículo 25 ao versículo 27, e cada versículo ele é um pouquinho grande comparado às outras doxologias. E essa doxologia mesmo, por exemplo, ela poderia, para ficar numa ordem sucinta, ser assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, para a obediência por fé entre todas as nações. Ainda manteria um fluxo, ainda manteria, ou seja, do versículo 25, iria pular para o final do versículo 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu, para vos confirmar, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio dada, seja dada agora, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o apóstolo Paulo não é essa parte. O apóstolo Paulo, ele rende o louvor a Deus específico. E aqui nós devemos parar por um breve momento e avaliarmos essa conduta do apóstolo Paulo inspirada pelo Espírito Santo e vermos como que o apóstolo Paulo caminha na estrada da fé. Aqueles que gostam de teologia, como que o apóstolo Paulo faz teologia? Atualmente, aqueles que vão para a área de estudos mais teológicos, nós vemos muita teologia, mas pouquíssima doxologia. As pessoas falam da predestinação, elas falam da salvação do plano de Deus com respeito a Israel e aos gentios, e ao final, elas têm um ponto final, como se fosse algo meramente teórico. O apóstolo Paulo não faz isso. No final do capítulo 11 de Romanos, ele termina a sessão sobre predestinação e projeto de salvação para judeus e para gentios como? Com uma doxologia. Ou seja, o apóstolo Paulo, vez por outra, ele expressa a doutrina de Cristo, e ele, como um homem, um apóstolo inspirado por Deus, ele compreende aquilo que ele está escrevendo por inspiração do Espírito Santo, e ele fica maravilhado. Ele não trata como uma mera questão de letras sem eficácia. O apóstolo Paulo, nós podemos ver na sua escrita o coração dele em chamas. Nós podemos ver que a doutrina aqui é uma doutrina em que ele olha para a doutrina, ele olha para o que Deus fez pelo povo, e ele volta para Deus, e ele não consegue deixar de louvar esse Deus. Perceba que aqui não há uma instrução para a igreja necessariamente. É claro que nós podemos tirar a instrução, mas aqui o foco é Deus. Aqui o apóstolo Paulo está louvando a Deus por uma obra. Aqui o apóstolo Paulo está chamando os romanos a, agora que vocês receberam a palavra de Deus, agora olhem para o Deus da palavra, olhem e magnifiquem, e o louvem, e o adorem comigo, porque ele fez grandes coisas, e ele vai colocar nessa doxologia as grandes coisas que Deus fez sucintamente de tudo que ele já falara em Romanos. A vida cristã é uma vida que ela é vivida com louvor a Deus. A vida cristã não pode ser apática. A vida cristã não pode mais ser aquela fé vivida de que a doutrina é expressa e nós apenas falamos, eu já sei disso. Isso eu já ouvi na minha infância. Há muito tempo eu ouço isso. A vida cristã não é um graduando que anda na universidade para saber mais em questões acadêmicas. A vida cristã é de receber a palavra de Deus e se maravilhar em Deus. Olhar para o Deus da palavra e glorificar. E render graças a Ele.
com ações de louvor com seus lábios e com prática. Com prática. E é isso que nós vamos ver. O apóstolo Paulo eleva os nossos olhos para quem? Para o Todo-Poderoso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, usa essa expressão, para vos confirmar. Ele vai falar que na Epístola aos Romanos, e a sua ida também, a Roma, como assim pudesse fazer, era para essa confirmação. E ele agora coloca essa confirmação não com mérito algum do homem. Não é o homem que uma vez recebe a palavra de Deus e agora ele vai confirmar a palavra, mas é Deus que confirma a palavra. Nós deixamos a palavra escapar das nossas mãos. Muitas das vezes nós somos aqueles crentes que ouvem a palavra e ela não frutifica. É como aquele que bota sua mão ao mar e vê a água se esvaindo de sua mão. É o crente que ouve a palavra e ela não desce o coração. E ela não recusa e ouve a Deus. E assim somos todos nós. Se não houver uma confirmação de Deus, se Deus não confirmar a nós a sua palavra. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o quê? Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se coloca aqui como o dispenseiro de Deus. O oficial, o evangelho é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho do apóstolo Paulo. Porque ele tem a cabeça de Cristo. Ele é o apóstolo de Cristo. É por isso que a ideia de não, eu não fico com o apóstolo Paulo, eu vou ficar com Jesus nessa questão. É falar assim, olha, não existe conflito entre Jesus e Paulo. Porque a palavra do apóstolo Paulo é a palavra de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho de Paulo. E nós poderíamos, por exemplo, colocar essa frase sendo assim, segundo o meu evangelho, ou seja, a pregação de Jesus. Também poderia ser assim. Ele não está colocando duas fontes do evangelho. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Você pode conhecer o evangelho através de mim, e você pode conhecer o evangelho através de Cristo. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo, de jeito nenhum. A ideia do apóstolo Paulo é dizer que o evangelho dele, e esse evangelho dele é a proclamação do próprio Cristo. É Cristo que está proclamando. A autoridade é divina. A autoridade reside na pessoa do Filho, que escolheu o apóstolo Paulo. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Vamos para 1 Pedro para nós entendermos uma questão. 1 Pedro. Que vai dar luz nesse texto. 1 Pedro 1,12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Os mistérios. O apóstolo Paulo está falando dos mistérios aqui. Ok? E é o que Pedro vai falar. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam escutar. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é um Evangelho humano. O apóstolo Paulo ele coloca que essa revelação ela estava em silêncio, ela estava guardada. E nós vamos chegar então no que papel tem as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Não é que
ninguém sabia nada. Não é essa a questão. Mas a revelação plena estava na Terra. E nós vamos lembrar do que o apóstolo Paulo colocou em Romanos 5, 12 em diante. Em Romanos 5, 12 em diante, nós vimos que Jesus Cristo nunca foi plano B. Nós vimos que aquilo que fora revelado em Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, sempre fora propósito de Deus. Nós ali abordamos a questão de um pacto eterno. Em Romanos 5,12 nós vimos que Deus tem um pacto eterno entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, no qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo organizaram a obra da salvação para os eleitos. E nós vimos em Romanos 5,12 em diante que Adão pecou. Adão pecou. E o pecado de Adão foi para toda a humanidade. E nós poderíamos objetar: como assim? Eu não pequei. Eu não estava lá no Éden pecando. Como que o pecado de Adão foi imputado a mim? E poderíamos dizer: isso é injusto. Mas aí nós vemos o plano de Deus. Porque Deus colocou o nosso representante sendo Adão, o melhor representante que nós poderíamos ter. Homem, Adão era perfeito, Adão era santo. Não era perfeito, mas dentre os homens, a sua descendência natural, Adão seria o melhor representante. Ainda assim, e nós vimos em Romanos 5,12 em diante, de que a relação de Adão e a sua prole, e o seu descendente, já era um plano divino configurado para a relação de Cristo e os eleitos. Porque assim como o pecado de Adão foi imputado à sua descendência, assim também a justiça de Cristo foi imputada aos eleitos. Existe uma harmonia. Não existe um conflito de vida. A relação representativa continuou. Hoje nós tínhamos Adão como nosso representante. Agora nós temos Cristo como nosso representante. Mas isso não tinha sido revelado. Quando Adão pecou, ele não sabia disso. Quando Abel morreu, ele não sabia disso. A história da humanidade foi se desenvolvendo, e os homens não sabiam plenamente. A revelação é progressiva, muito bem. Cada hora nós tínhamos uma parcela maior sobre quem seria o descendente da mulher. Mas ainda isso ficava oculto. Conectando com 1 Pedro, os anjos não imaginavam que o Filho de Deus encarnaria em favor de homens. Como tem uma poesia em que diz que os anjos, olhando maravilhados a encarnação do Verbo, que a tudo criou, estava se despojando, estava se desfazendo, insígnia por insígnia, por amor a nós, e deixando um trono vazio para vir humildemente do ventre da Virgem Maria. E essa poesia cristã diz: e os anjos estavam ali olhando e se perguntando: o que vai acontecer? Os anjos estavam então vendo o Filho do Homem morrer. Imagina, os anjos, os homens, são criaturas que estão debaixo do tempo de Deus. Portanto, assim como o Evangelho é descortinado a nós, o Evangelho também foi descortinado a eles. E este Evangelho é a revelação do mistério guardado em silêncio quando os tempos eternos.
Por isso que nós dizemos que o pacto de salvação, a redenção do povo de Deus, acontece na eternidade. Porque isso vem dos tempos eternos. Isso não foi logo após Adão pecar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vão resolver esse problema. É antes que houvesse mundo. É antes que houvesse anjos. É antes que houvesse qualquer coisa. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com o seu plano de redenção. Contemplando a nós. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora, aquilo que antes estava em silêncio, agora ele é contrastado. Aquilo que antes não fora revelado, agora está sendo revelado. E que agora se tornou manifesto. E essa revelação, nós bem sabemos, o significado de revelação é descortinar, é tirar alguma coisa. É como se Deus abrisse a cortina do seu teatro e mostrasse o que está fazendo. Quando Cristo veio ao mundo, ele está fazendo isso. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Foi dado a conhecer como? Por meio das Escrituras proféticas. E aqui parece que nós entramos em conflito. Porque apóstolo Paulo, esse louvor que você está dando a Deus, afinal de contas, isso estava em silêncio ou isso já estava escrito? Eu não consigo entender. Está em silêncio, mas está nas Escrituras proféticas? Sim. Porque as Escrituras proféticas do Antigo Testamento estavam nas sombras. O que o eunuco fala? Se nós formos lá em Atos do Apóstolo, o eunuco está lendo Isaías. O eunuco está lendo Isaías, ele não sabe sobre quem é quem que Isaías está falando. Esse aqui que Isaías está falando é quem? É o profeta? É algum outro? É quem que esse homem está falando? E vem Filipe e diz: não compreendo. Na verdade já começa a indagação: compreende isso que lês? Não, porque eu não tenho ninguém que me ensine. Então, partindo daquele texto, Filipe, que texto? Isaías, escritura profética do Antigo Testamento. A partir daquele texto, Filipe é usado por Deus e prega o Evangelho. Porque ele estava em governo. É como alguns teólogos vão dizer: os profetas, eles tinham uma visão de montanha. Sabe quando nós estamos viajando, nós vemos montanhas no horizonte, nós achamos que elas estão perto, mas elas estão longe. Eles não conseguem ter uma visão clara daquilo. Essa é a visão profética. Os profetas sabiam que haveria de ter o Messias. Mas os profetas não sabiam quem seria o Messias. Não sabia ao certo o nome do Messias. Jesus Cristo. Esse é um dos motivos pelos quais a nossa igreja canta os salmos, porque é a palavra de Deus, mas canta outras canções baseadas no Novo Testamento. Porque o nome Cristo Jesus não fora revelado nos salmos. O nome Cristo Jesus foi revelado no Novo Testamento. Então, para que nós tenhamos uma completude de revelação, nós louvamos todas as Sagradas Escrituras. Nós louvamos tanto os salmos, como nós louvamos aqui, Salmo 6, quanto cânticos baseados no Novo Testamento, em que nós, como uma congregação, podemos entoar louvores a Jesus, usando o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso está no Novo. Foi revelado, mas ao mesmo tempo não foi revelado. Estava escrito, mas precisava que fosse descortinado. De uma maneira de aplicação,
pode acontecer conosco também, em certo sentido. Nós olhamos o texto da Bíblia, nós olhamos o texto e nós não vemos ali naquele texto o que ele realmente significa. E nós mais nos confundimos do que somos esclarecidos. Porque os olhos do entendimento nosso não foram abertos. Até nós que estamos na nova dispensação, que temos a revelação completa, nós, sem o auxílio do Espírito Santo, vemos e não enxergamos. Esse Evangelho, que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, e mais uma prova apostólica, bíblica, que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento, é mais uma prova legal. Não existe hierarquia. O Antigo Testamento vai falar de Deus. Cristo está no Antigo Testamento. Agora nós sabemos. Ele não está. Como Cristo falou, toda a Escritura fala a respeito de Ele. Toda a Escritura fala. Se nós estamos vindo nas igrejas, ou na igreja, e nós vamos para o Antigo Testamento, e expomos o Antigo Testamento, e não vemos Cristo ali, então não há diferença entre a igreja evangélica e uma sinagoga. O Antigo Testamento está confessando isso. Cristo está ali no Antigo Testamento. E se nós não vemos Cristo no Antigo Testamento, nós vamos estar ignorando o privilégio que nós temos. Perceba que a visão do apóstolo Paulo, a visão bíblica do Novo Testamento, é uma visão de que nós estamos no status superior do Antigo Testamento. Sim, nós, como uma geração de dispensação, ou seja, um povo que veio depois da vida de Cristo, estamos no estágio de revelação superior. Nós somos, no estágio de revelação, superiores ao povo que viu o mar se abrir. Nenhum de nós viu o mar se abrir. Nenhum de nós viu praga no Egito. Nenhum de nós viu fogo descer do céu. Nós não vimos isso. Mas pelos olhos da fé nós vemos o Filho. Portanto, estamos no estágio superior. Quando nós temos esse anseio por viver no período do Antigo Testamento, é menosprezar o sacrifício de Cristo. Porque nós vemos uma novela que retrata muito mal a Bíblia, e nós não queria estar naquela época. Nós estamos ignorando toda a revelação, toda a superioridade, excelente revelação que nós temos. Porque nós estamos no estado superior. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. O que significa segundo o mandamento do Deus eterno? Não foi acidental. No momento pelo qual o apóstolo Paulo está louvando a Deus, porque ele está vendo o Deus que elaborou um plano de redenção e de revelação muito bem fechado, muito bem detalhado. Não é como uma série de TV, um filme ou um livro em que episódios vazam na internet e que assim nós temos acesso. Um spoiler ou alguma coisa do gênero. Não é isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo está falando que quando ele manteve oculto, ele quis manter oculto. Foi do interesse divino que os homens não soubessem a plenitude da revelação. Foi do interesse divino que os homens só tivessem ciência da plena revelação do Filho quando o Filho viesse. Deus quis.
Deus tratou o povo como alho, ele foi um pedagogo do povo. E quando chegou a plenitude dos tempos, ele quis revelar o Filho. E ele quis que o Evangelho chegasse mais. Por quê? Porque é segundo o mandamento do Deus eterno. É quando sai do alto do trono a ordem, revela. Como está em Apocalipse, não vai para nada. Abra-se o livro, e o livro é aberto. O livro só é aberto quando Deus fala para ele. Só foi revelado para nós quando foi entregue esse livro. Esse é o louvor que o apóstolo Paulo está fazendo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está mostrando que é Deus do começo ao fim. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está mostrando que não fomos nós que começamos a investigar as escrituras do Antigo Testamento e pela nossa sabedoria nós vimos quem é o Filho. Foi Deus que me Foi Deus que continuou a trazer a revelação. Depois de 400 anos em silêncio. Aqueles que têm a Bíblia mais antigas vão ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento se passaram 4 páginas em branco. As Bíblias antigas, só o irmão tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa transição de 4 páginas em brancos, elas estão ali para simbolizar os 400 anos que o povo ficou sem revelação. 400 anos. Deus parou de falar. Até chegar o momento em que o segredo eterno fosse revelado. Ao Deus eterno. Lembra que nós falamos que, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar para a obediência por fé, ficaria fluido? Agora o apóstolo Paulo coloca que o objetivo de tudo que o nosso Deus fez, um dos objetivos, um dos fins, é a obediência. É obediência. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que mostrou que é melhor obedecer do que sacrificar é o mesmo Deus do Novo Testamento, que continua a ser. É melhor obedecer do que sacrificar. Dentro do povo de Deus, na nossa geração, a palavra obediência é repetida. Como o Luiz trouxe hoje pela manhã, nós temos Cristo como Salvador, como Senhor. Obedecer é uma palavra muito forte. E nós divorciamos crença de obediência. Nós acreditamos que fomos salvos porque um belo dia levantamos a mão e dissemos que acreditamos em Jesus. Mas a obediência não é verdade. A obediência é algo que do povo do Antigo Testamento. Mas o propósito de Deus, o propósito divino, é que aqueles que foram alvo de sua obra redentora obedeçam. Obedeça a sua palavra. Com fé. Ou seja, essa obediência vem em decorrência da fé. Não é para conquistar a fé. Essa obediência vem em um aspecto da fé. Nós acreditamos que fé e obediência são duas coisas distintas, mas a palavra de Deus não colabora nessa visão. A fé é obedecer. Obedecer é ter fé. Se nós não obedecemos, é porque nós não temos fé. Como que Abraão demonstra a sua fé em Deus? Quando ele obedece o mandamento de Deus, de suba e sacrifique o seu filho. É assim que ele mostra que
tem fé. A fé, ela obedece. Se nós temos mandamentos e mandamentos não cumpridos, isso demonstra a carência da nossa fé. Isso demonstra a deficiência da nossa fé. Isso demonstra que nós não estamos seguindo a doxologia. O propósito de Deus não está em vista da nossa vida. E se nós não estamos vivendo uma fé de obediência, nós não podemos agora fazer como o apóstolo Paulo. Porque se a nossa fé é uma fé sem o senhorio de Cristo, como que nós vamos louvar a Deus dizendo o apóstolo Paulo para a obediência por fé? Nós estaremos então sendo semelhantes aos fariseus, aos hipócritas que eles falam, mas não vivem. Por que Deus te salvou? Qual é o propósito, um dos propósitos de nós sermos salvos? Para a obediência de fé. É para a obediência de fé. Deus não nos salvou para vivermos ao léu. Deus não nos salvou para vivermos uma vida desregrada. Uma vida sem mandamentos específicos. Deus nos chamou para a obediência. Deus nos chamou para uma vida em santidade. Deus nos chamou para alguns critérios muito objetivos, que nós, por conveniência, distorcemos. A santidade agora não está mais relacionada à lei. A santidade está relacionada às emoções. Quem muito sente, muito é santo. Isso não é bíblico. Não existe cristão santo. Não existe cristão maduro. Não existe cristão cheio de fé e cheio do Espírito Santo vivendo uma vida em desobediência. Não existe. E esse cristão, antes de tomar como o apóstolo Paulo, ele precisa arrepender. Ele precisa arrepender urgentemente. Por quê? Porque ele está trabalhando contra Deus. Ele está sendo o opositor da obra do Espírito Santo. Porque se o plano redentivo de Deus tinha como propósito a nossa obediência, e nós resistimos em obedecer, por negligência, por preguiça, por vícios, por qualquer motivo, nós estamos trabalhando contra o Espírito Santo. Nós então não podemos fazer tudo. Não podemos fazer tudo. Meus irmãos, as palavras que saem da nossa boca, os louvores que nós entoamos todos os domingos aqui, louvores da graça de Deus, bíblicos, eles precisam ser expressões de uma vida. Eles precisam ser expressões de uma vivência. E essa obediência por fé, ela é entre todas as nações. Romanos obedece ao Senhor. Tessalonicenses, os tessalônicos obedecem ao Senhor. Os coríntios obedecem ao Senhor. Os brasileiros obedecem, os salvos. Os crentes obedecem ao Senhor. Então, em um mundo nós vemos um mundo, o certo seria homens que salvam, homens que obedecem, homens que não importa onde eles estão, eles têm o Senhor, eles têm o Salvador. Entre todas as nações. O apóstolo Paulo termina. Ele termina dizendo: ao Deus único e sábio seja dada a glória. São dois designativos muito importantes para terminar a Epístola aos Romanos. Porque se nós formos para Romanos 11, a sabedoria de Deus ela é expressada em uma outra doxologia grande também. Em Romanos, isso que o apóstolo Paulo finaliza a epístola é de uma sabedoria que ele já demonstrou.
Não é um termo sem um referencial. Entendam, quando o apóstolo Paulo está colocando aqui ao Deus único e sábio, ele quer que nós tenhamos um referencial. E no versículo 33 de Romanos 11, o que Deus fala? Por boca do apóstolo Paulo. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser instruído? Por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Ele fala isso em um contexto: judeus e cristãos e gentios. Nessa período também tem isso em vista da revelação. A revelação é tanto do Filho quanto da obra do Filho. Ou seja, juntar em si mesmo judeu e gentio. Mas para finalizar, ele chama a todos nós a darmos glórias a Deus. Mas ele coloca uma forma de dar glórias a Deus: está entre vivos, por meio de Jesus Cristo. Nós muito bem sabemos de qual que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter caminho para a missão. Nós sabemos disso. Nós sabemos que isso se faz pela Escritura como regra. Mas a pergunta é: como que isso sobe a Deus? Como que isso sobe as narinas de Deus? Quando nós vivemos uma vida que busca impiedade, quando nós louvamos a Deus e buscamos dar glória a Deus, como que isso sobe a Deus? Isso é automático? Se eu tenho a intenção de dar glória a Deus, Deus recebe a minha glória? A glória que eu dou a Ele? Não necessariamente. Ela tem que ser por meio de Jesus Cristo. Porque se não for por meio de Jesus Cristo, nós vamos glorificar Deus sim, mas como os ricos. Os ricos vão glorificar Deus. Porque o inferno vai ser para a glória de Deus também. O inferno é a ilha do Cordeiro. O inferno não é território de Satanás. O inferno é criação de Deus para juízo. E aquilo vai glorificar Deus. E vai glorificar Deus. Os homens foram criados para a glória de Deus. E nada vai impedir esse fim. Nada vai impedir o fim que Deus deu para as suas criaturas, de glorificar o Criador. Ou eles vão fazer isso voluntariamente por meio da fé em Jesus Cristo, por arrependimento e confiança e obediência por fé. Ou eles vão fazer isso com rebeldia, com corações endurecidos, e indo para o castigo eterno. Mas Deus será glorificado. De um jeito ou de outro. Para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Ou seja, essa glória, ela não fica aqui, ela se estende, ela vai e vai. E termina. Amém. Rápidas considerações, meus irmãos, para nós finalizarmos. A palavra de Deus, como nós bem sabemos, como salvo engano, irmão Vinícius pregou sobre isso, é para nos falar algo que nós já sabemos algumas vezes. E a palavra de Deus, ela constantemente fala algo que nós precisamos de paciência, ou precisamos de lembrar, recordar, que a história da redenção não é a respeito de nós. Mesmo depois do apóstolo Paulo, nessa sessão em que ele está trabalhando a vida da igreja, em que ele saiu da parte doutrinária e foi para a parte prática, ele termina a epístola voltando-se para Deus. A vida cristã não é sobre nós. A Bíblia não tem como protagonista um homem. Se tem um homem.
Jesus Cristo, ao Senhor e Salvador. A Bíblia, e assim como a criação, ela foi criada para Deus e por Deus. E quanto antes nós tivermos conhecimento disso, mais nós vamos viver uma vida conhecida de Deus. Nós podemos chegar no momento da caminhada cristã em que nós perdemos a alegria. Pode chegar o momento da caminhada cristã que nós podemos não falar mais que somos felizes com Jesus. Isso pode ser por vários motivos, mas um dos motivos pode ser pecaminoso. Pode ser porque nós começamos a acreditar que a caminhada cristã é a respeito de mim. Que a caminhada cristã é a respeito de um Deus mordomo que foi feito para o homem, não o homem que foi feito para Deus. Que a caminhada cristã, ela é trilhada com um Deus carente, que precisa da nossa atenção, e não com um Deus eterno, que rege todas as coisas. E assim muitos daqueles que se dizem cristãos, por ter essa visão completamente distorcida da palavra de Deus, não conseguem mais sentir o gozo dos céus. Não conseguem mais cantar "Sou feliz com Jesus", porque eles já nem têm Jesus. Eles erigiram ídolos. Eles já não têm mais vivido uma fé cristã pautada na verdade. A Bíblia é a respeito de Deus. Romanos não foi escrito para que nós venhamos a investigar questões de predestinação. Nós vimos que está aqui. Mas esse não é o propósito primeiro. Romanos foi escrito para revelar acerca de Deus. Quem é Deus? É para isso que Romanos foi escrito. E para ver o que ele requer do homem. Se nós sairmos da Epístola de Romanos e chegarmos com uma visão apenas de agora eu sei o que ele está escrito, nós então vamos caminhar passos longe do ensino de Cristo. É a respeito de Deus. Quem Ele é, o que Ele fez, Ele te justificou mediante a fé. Ele te elegeu, Ele te adotou, e Ele está te santificando, e Ele irá te glorificar. E tendo essa certeza, que é Deus que fez toda essa obra, o apóstolo Paulo ele termina mostrando que essa vista é de Deus, e é sobre Deus, ele termina comigo, que é esse Deus que fez tudo isso, que vai te confirmar. Não é você que vai se confirmar. É Deus que te confirma. É Deus que te mantém de pé. É a respeito de Deus. É a respeito de Deus. Se nós terminarmos no ponto, Romanos, sem nos voltarmos para o louvor a Deus, nós perdemos também o propósito de Romanos. Nós vamos estar sofrendo da doença de crentes consumistas. Muito bem, aprendi Romanos. Qual é o próximo livro? Qual vai ser o próximo livro? E vou consumindo. E consumindo. E consumindo. E não se voltam para Deus. Não se voltam. Terminam depois de 52 domingos de Romanos. E o coração continua como quando começou o livro de Romanos 6. A afeição dele por Deus não aumentou. A devoção dela por Deus continua tão minguada como antes. Por quê? Porque essa pessoa, ela veio para consumir.
ela está consumindo. E nós vamos passar para um outro livro da Bíblia e ela vai consumir. E essa pessoa vai passar a vida cristã, se não houver arrependimento, consumindo, e consumindo, e consumindo. Se tornando apenas ouvintes e não praticantes. E, obviamente, essa pessoa não vai terminar rolando e falar: glória a Deus, que tamanha obra de salvação tu fizeste por mim, ó Senhor. Porque eu, que era um homem completamente depravado, eu que não merecia a justiça de Cristo, eu que estava sem esperança alguma, eu, Senhor, eu, este homem maldito que aqui estou, fui salvo por ti. Glórias ao teu santo e glorioso nome. Ela não vai ter isso, porque ela é consumista. Ela não vai entender a depravação total, ela não vai entender quem é depravada. Ela agora já não vai ter mais uma habilitação do Espírito Santo, ela não vai ter um municiamento do Espírito Santo para na hora em que ela estiver passando por um momento de tentação, que Romanos falou, o apóstolo Paulo falou: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque existe uma luta entre carne e espírito, sendo travada até o dia da nossa morte. Mas se ela é apenas consumista, ela vai terminar essa epístola e ele vai esquecer que o apóstolo Paulo, depois dele falar que maldito o homem que sou, porque na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, mas na minha carne eu vejo uma outra lei operando, a lei do pecado que me faz cair. Ele vai terminar por aí, ele vai saber disso, mas ele não vai ter o que vem depois. Glória a Deus a Cristo Jesus. Ele não vai ter isso. Ele não vai poder falar isso durante a intervenção. Ele vai cair e vai ficar prostrado. É por isso que muitos crentes, esses crentes consumistas, eles caem e ficam prostrados. Terceiro ponto. Terceiro ponto é o que Deus requer do homem. E nós já começamos a falar. Deus não apenas quer que vejamos acerca dele. Deus não quer apenas que nós o louvemos pelo que ele fez e tenhamos essa plena habilidade, a habilitação do Espírito Santo para viver a vida cristã. Como Deus quer que nós estejamos municiados, habilitados para a obediência. Se eu termino a Epístola de Romanos tão desobediente quando começou a Epístola de Romanos, miserável que sou. Miserável que sou. Porque, como já diziam os antigos, nós nos fizemos ter ouvidos bons. Quando está a palavra de Deus, nós somos surdos para o Evangelho. A palavra pregada não faz efeito. Já não tem obediência. Mas o livro se vai e a prática de desobediência continua. O que Deus requer do homem, o que Deus requer do homem, isso é ignorado. Eu quero saber o que eu requero de Deus. É o que eu quero de Deus. Não o que Ele quer de mim. É o que eu quero dele. Eu quero felicidade. Eu quero fazer a minha vontade. É isso que o Romanos ensinou? É isso que o apóstolo Paulo gastou nos 16 capítulos para nos ensinar? O que Deus requer do homem? O que nós vamos para a nossa casa e depois de um ano sendo exposto no livro de Romanos, nós vamos dizer: eu entendi o que Deus requer de mim. Eu entendi que Deus requer de mim. Depois de entender toda a doutrina, já que agora, depois de justificado, eu fui adotado e colocado no povo, que Deus requer que eu me doe para esse povo. Eu entendi que Deus quer que eu seja aquele que sustenta o
Eu entendi que Deus quer que quando eu pecar, eu me arrependa imediatamente. Eu entendi que Deus quer que eu suporte o fraco. Eu entendi que Deus quer que eu seja obediente às autoridades. Eu entendi isso. E agora eu vou praticar. Agora eu vou para a obediência por fé. Porque esse Deus que me salvou e que eu louvo, louvado seja Ele. O que posso fazer se não obedecer? Saber acerca de Deus, Romanos. Ele nos revelou quem Deus é. Ele nos mostrou motivos para louvor a Deus. Ele agora também nos mostra o que Deus quer para nós. Essas três coisas. E tudo isso para quê? Para o fim último. Para a glória de Deus. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Sabendo que esse Jesus que é o nosso mediador voltará. E aquilo que o apóstolo Paulo falou, que a criação geme para a redenção. Porque tudo foi feito para a glória de Deus. Ele não nos deixou desamparar. Ele não deixou esse mundo ao léu. Tudo está seguindo conforme o plano traçado na eternidade. Tudo. Nós cristãos não temos por que ficarmos desesperados. Porque este mundo foi feito para dar glória a Deus. E vai dar glória a Deus. Os rumos da nossa nação foram escritos para dar glória a Deus. A história humana vai dar glória a Deus. Com a bem-aventurança eterna para os que foram salvos e demonstram a salvação e obediência por fé, e vão dar glórias a Deus no temor eterno, no juízo. Mas a glória a Deus será dada, porque é perfeito. O Criador requer glórias ao seu nome. O Criador requer, e Ele vai conseguir. Porque é Deus. Terminamos com um conhecido da Bíblia que expõe diante de ti, penso como são. Vocês e eu, todos nós vamos dar glória a Deus. O bem, a bem-aventurança, o favor divino, ou o temor. Escolhe coisa boa. Viva uma vida. Buscando saber quem Deus é. Louvando a Deus e obedecendo a Deus. Viva assim. Viva assim. Porque isso é o que Deus quer. E assim, nós glorificaremos a Deus. Para a bem-aventurança. Para a nova Jerusalém. Se não, meus irmãos, nós iremos glorificar a Deus para a morte eterna. Como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, que ele não queria ter trabalhado em vão, porque ele queria que os Filipenses estivessem bem achados no dia de Cristo. Ele queria que os Filipenses não fossem perdidos. O propósito da nossa pregação é que todos nós, juntos, caminhemos aos céus. Que nenhum de nós pereça. A palavra de Deus é a missão. Nós não estamos vindo aqui dominicalmente para receber uma aula. Nós não estamos vindo aqui dominicalmente para ficarmos conhecedores apenas. Mostrarmos como a nossa igreja prega e fala mais das verdades divinas do que outras. E agora eu sei mais do que os outros evangélicos. Nós não podemos terminar com o nome de soberbo.
que o Senhor nos convida. E que, se estamos sendo consumistas, nos alimentamos disso. Nos alimentamos. Nós vamos para o próximo vídeo. E a palavra será pregada. E novos ensinamentos, novos, antigos ensinamentos, continuarão a ser expostos. E venhamos a nos encontrar fiéis. Vamos orar a Deus.